Beleza? Então agora vamos para mais um vídeo e esse vídeo é o mais importante dessa série aí, que é efetivando a configuração de um balde, colocando todos os ajustes necessários, beleza? Então aqui a gente tem o nosso arquivo de configuração, né, nossa colinha, e no vídeo anterior eu mostrei como fazer a instalação e verificação da versão, ok? Então aqui a gente vai, o primeiro comando a ser executado será esse comando aqui, ok? No meu caso aqui já não tem mais esse arquivo, então ele vai dar uma mensagem informando que não é possível remover, porque o arquivo, o diretório não existe, beleza? Ok. A nossa configuração ela vai ser toda em cima desse arquivo, que vai ficar dentro de um balde.conf.d, beleza? Então aqui eu vou voltar para a raiz, certo? Eu estou dentro da pasta, aqui ó, eu vou entrar dentro da pasta balde, certo? Então cd barra etc barra balde, eu posso dar um tab aqui que ele completa, beleza? Se eu querer entrar dentro da pasta de configuração, cd umbalde.conf.d, ok? Então aqui eu listo os arquivos que eu tenho, só tenho esse remote control aí, e ele vai ficar aí mesmo. Irei sair daqui e irei para a raiz do nosso servidor, beleza? Então eu posso digitar um cd dois pontos aqui, eu volto no nível, certo? Veja que eu saí de umbalde.conf.d para pasta umbalde. Se eu der um cd direto aqui, sem nada na frente, eu vou voltar para a raiz, ok? Show? Então agora vamos aqui para a primeira configuração. Como eu não tenho esse arquivo dentro do meu servidor ainda configurado, eu vou criar esse arquivo, que é com esse nano aqui, ok? Eu vou criar aqui, ó. Pronto, estou editando, usando o nano para editar. E agora eu vou inserir meu arquivo de configuração, que já comentei ele no outro vídeo, beleza? Meu arquivo de configuração vai ser esse aqui, já está aqui com todos os detalhes, ok? Que eu preciso. Então vamos copiar aqui, copiei, venho aqui, colo. Está aqui todo o meu arquivo de configuração. Memória, processador, as redes que vai responder, que eu vou permitir que responda a DNS, enfim, está aí criado. Ctrl X para sair aqui, sair, vou voltar aqui para dar continuidade. Para imprimir o que eu acabei de configurar naquele arquivo, eu vou dar um cat aqui e o endereço do arquivo, certo? Pronto. Aí aqui ele me traz toda a configuração que eu acabei de deixar dentro daquele arquivo e salvar naquele arquivo, beleza? Então tá aí, ó, aqui no início, aqui, certo? Aqui para baixo é o arquivo em si. Beleza, vou limpar aqui para não ficar poluído. Irei entrar dentro da raiz dentro da pasta do balde, certo? Acessei a pasta do balde, agora eu vou digitar para ele fazer a atualização dos root server, ok? Então esse endereço aqui ele vai baixar a tabela do root server, certo? Todos os DNS root server. Aí ele vai fazer uma atualização, vai puxar, pronto, me trouxe aqui. Se eu digitar agora aqui ls-l, ele vai ter aqui esse arquivo que a gente acabou de fazer o download, certo? Eu vou mover agora ele para routes.hins, certo? Então agora eu venho aqui, copio esse comando e entro aqui. Vamos lá novamente. Ele já tinha criado aqui mais em cima
ele já tinha criado esse root.rins, porque eu fiz um teste logo mais cedo, beleza? Mas esse é o procedimento. Executar esse aqui primeiro e esse aqui por segundo, que aí ele vai fazer isso. Eu poderia fazer isso em um único comando, que é com essa linha aqui. Já ia fazer o download e já ia mudar esse nome, beleza? Aqui é onde o comando, a aplicação para gerar as key, que é utilizado no DNSSEC, certo? Então aqui a gente vai pegar e iria instalar um balde Archa, só que já foi instalado no outro vídeo lá, quando foi feita a instalação, beleza? Então agora que a gente vai só configurar as chaves, beleza? Inclusive já está aqui configurada, porque eu já tinha executado em um outro momento. Ele vai dizer que informar que já tem, entendeu? Acho ok. Beleza, vamos prosseguir. Aqui eu vou mudar o usuário, certo? De alguns usuário aqui, ó. Veja que aqui tem uns usuários que está como root, aqui está como root, outro está como um balde, beleza? E eu preciso deixar ele com o usuário do balde, que foi o mesmo que eu deixei no arquivo de configuração, ok? Então vou fazer isso utilizando este comando aqui, ó. Ele vai trazer tanto o usuário quanto o grupo, né, um balde. E tem este outro comando aqui que ele vai deixar o usuário como um balde e o grupo como root. Vou utilizar esse aqui mesmo, certo? E aí vamos executar aqui. ls-l. Pronto, todos agora estão como um balde e o grupo root, certo? Não tem mais distinção, ok? Esse comando aqui não é necessário no momento. E aqui a gente vai fazer as permissões, certo? Para a pasta balde, certo? Com o chmod. Veja que se eu der uma permissão muito baixa, ele não consegue executar. Eu vou vir aqui e vou inserir essa informação aqui, o chmod 644, certo? Deu um 644, agora um ls-l, ficou assim, ó. Aqui eu tenho o usuário, o grupo e outros, certo? Então, inscrever no usuário, no caso. Então, vamos lá, vou digitar aqui um outro comando só para entender melhor, que é o 777, chmod 777. Veja que no chmod 777 eu estou dando permissão total para todo mundo. Então, esse primeiro grupo aqui, desses três aqui, é o outros. Ele tem permissão de escrever, de leitura, de escrita e de execução, certo? O grupo, a mesma coisa. Ele escreve, ele lê, ele escreve e ele executa. E o grupo também, o usuário também tem a mesma permissão de ler, escrever e executar. Porém, a gente não pode deixar dessa forma aqui, porque fica de portas abertas. Qualquer um com acesso mínimo já consegue executar isso. Então, a gente vai definir permissões menores. No nosso caso aqui, vamos dar aqui um chmod 644. Veja quando eu fazer isso, executar isso, ele vai dizer o que? O meu usuário vai ler, escrever, só que ele não executa. O meu grupo, ele só lê, não escreve e não executa. Os outros também só lê, não escreve e não executa. Beleza? Só que eu fazendo isso, e eu restartar o meu balde aqui, ó, ele não vai permitir, porque eu não tenho as permissões necessárias para que ele trabalhe. Aí eu venho aqui e altero o nível de permissão, chmod 764.
No 764 tem um R aqui, certo? E executar o mesmo procedimento do LS, veja que agora mudou. O meu usuário tem permissão de escrita, de leitura, né? O Rzinho é de leitura, o W de escrita e o X de execução. O meu grupo, que é o root, ele tem permissão para ler, escrever, mas ele não executa. E os outros, eles têm permissão apenas para ler. Beleza? Porém, se eu executar novamente aqui o restart de um balde, ele passou, certo? Eu posso utilizar ele. Por quê? Dependendo da versão de um balde, ele dava erro. Mas nesse caso aqui, ele passou. Bacana. Então a gente pode utilizar ele. Se ele vir dar problema, a gente vai lá e altera a permissão dele para uma permissão maior. Que no caso, a gente pode utilizar o 775, certo? Que aí, só pegar o 775 aqui, vamos lá, o 775, ls-l, veja que olha a diferença desse aqui, que é o 764, para este aqui, que é o 775. O meu grupo, o meu usuário e meu grupo tem permissão para ler, escrever e executar. Já o meu grupo, os outros, ele tem permissão para ler e para executar, certo? Então eu prefiro deixar no 764, mas se ele vier apresentar problema, aí sim a gente muda para o 775. Se não, permanece aí, beleza? Então aqui a gente tem um balde control, que esse um balde control a gente configurou ele aqui dentro. Aqui ó, um balde control, certo? Que é para estatísticas. Então, esse aqui a gente vai aplicar esse comando que é para ele criar as chaves, beleza? Então aqui a gente pode voltar por cd raiz e executar. Ele já diz que não foi preciso, porque já existe, entendeu? E criado com sucesso certificado. Se ele não tivesse já sido executado, ele ia criar uns arquivos aqui dentro aqui nesse local, beleza? Ia criar uns arquivos aqui para ele poder se executar, que é no caso esses aqui, alguns desses aqui. Deixa eu só acessar aqui, ó, cdtc um balde não, perdão, tá dentro dessa pasta aqui. Use, isso aqui é da chave key, que é do outro comando que a gente digitou do arf aqui, beleza? Que é desse comando relacionado a esses arquivos aqui. Esse comando aqui, os arquivos ficam dentro desta pasta aqui, certo? Então aqui a gente vai restartar um balde para ver se tem algum erro, beleza? Restartou, a gente vai pegar aqui e verificar o status. Esse outro comando de baixo aqui também é só para restartar ele. São locais diferentes, certo? Mas tem o mesmo resultado. Status. Veja que o nosso servidor DNS está rodando certinho, tudo dentro dos conformes. E agora vem um comando bacana, que é esse aqui, ó. Dig com ponto soa mais DNSSEC. Vamos executar ele, nós ver o que ele apresenta, certo? Ele fez aqui uma verificação, veja que ele trouxe alguns resultados aqui, um tempo de milissegundo, e uma coisa que a gente tem que pesquisar aqui nesse resultado é essa flag aqui, ó.
AD, certo? Tá bem aqui, Authentication Data, certo? Que essa daqui é que valida se o DNSSEC está rodando e está seguro no nosso servidor, beleza? Aqui tem um comandozinho, tipo, eu venho aqui e digito, ó, vamos verificar se o site do Google tá sendo puxado nesse DNS aqui. Posso digitar aqui dig google.com e aí eu vou 127.0.0.1. Ó, a primeira consulta, ele me trouxe o seguinte, ele me trouxe aqui o status de não erro, certo? Quer dizer que ele foi até lá e buscou, o Google responde nesse endereço de IP aqui, certo? E ele foi a 539 milissegundos. Veja que foi uma distância, um tempo muito alto, né? Nenhum DNS pode pegar isso. Mas isso aqui é porque ele verificou na base de dados dele, não achou essa informação, ele foi no roadserve, que é a, a listagem desse carinha aqui, ó, onde a gente colocou aqui, IP local, os roadserve, ele pesquisou em um desses caras aqui, certo? Armazenou na base de dados e entregou para minha consulta. Se eu pesquisar novamente, veja que agora ele traz o mesmo resultado, só que o carry agora do tempo foi 0 milissegundo. Por quê? Porque aquela informação já está na base de dados do meu servidor. Eu não preciso ir na internet de novo buscar. Ele já achou, já me entregou, aí então é 0 milissegundo. Beleza? Aqui a gente tem alguns comandos aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó. Vocês verem o que é interessante, né? E ok, eu coloquei aqui o hostgoogle.com, certo? Esse cara aqui, ele me trouxe aqui o name, o endereço meu e aqui a listagem dos aliás que respondem. O google.com responde nesse endereço aqui e ele responde também em IPv6 nesse endereço aqui, entendeu? E tem também o SMTP do Google também nesse endereço aqui. Beleza? Agora vamos pegar aqui mais esse comandinho aqui só para a gente ver o que traz de resultado. Aqui ele lista os servidores também bem parecido com o comando de cima, certo? Só que ele traz aqui o tempo em milissegundo. Veja que no erro, que é igual o comando que a gente digitou aqui em cima também, ó. Também aqui, ó, né? Então aqui eu só botei o ânimo que é para ele consultar um outro protocolo. Enfim, ó, posso pesquisar o Google agora, o Facebook. Facebook.com. Vou ver se responde. 175 milissegundos. Agora eu vou pesquisar novamente 0 milissegundo. Veja que já está na minha base, beleza? Agora a gente vai verificar uns comandos aqui interessantes, que é o teste de DNS. Isso aqui vai ficar para um outro momento, né? E esse aqui apenas para demonstrar quem já está fazendo consulta no nosso servidor DNS, ok? Então eu vou digitar aqui um DNS top ENS 192 1-4, certo? Vamos executar aqui e ver se ele vai ter correspondência. Copia, vou colar aqui, ó, teve correspondência. Se tivesse erro aqui, deixa eu só mostrar aqui.
Se ele não tivesse apresentado aquela mensagem lá, tivesse apresentado uma mensagem de erro aqui, bastava a gente vir aqui, porque esse DNS top, ele pega o resultado da interface que eu estou utilizando. Então, eu poderia digitar aqui um if config para me ver qual é a minha interface, certo? Ele não deu aqui, então deixa eu ver aqui um show IP address. Show address IP. Show address IP. No show address IP, ele me traz as informações aqui de interface, beleza? Veja que aqui eu tenho o meu endereço de IP, aqui o outro IP que eu coloquei, configurei como secundário, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui para aqui, ó. Na frente ele traz o nome da minha interface. Então eu poderia executar esse comando, ele me mostraria o nome da interface. Se tivesse 10 interfaces, ele ia fazer uma listagem aqui com o nome das 10. E mesmo assim, eu quisesse confirmar, eu poderia vir aqui dar um nano etc network interface, certo? Com esse comando aqui eu vou acessar as configurações da minha placa de rede. Então está aqui a minha interface que está configurada com esse endereço de IP, certo? Perdão, aqui em cima, certo? Então está aqui o nome da interface e eu utilizo ele. Esse aqui é um IP secundário que foi configurado, o 100.100.630 e o 100.100.627, que são na mesma faixa de IP, porque eu posso utilizar os dois para eles responderem a consultas DNS, beleza? Então aqui eu vou fechar ls e aqui. Se tivesse consultas aqui, ele iria mostrar a consulta. Como não tem nenhuma consulta, eu vou mudar aqui o meu DNS, eu vou alterar aqui para esse DNS que a gente acabou de configurar, para ver se ele está funcionando. Se não estiver funcionando, eu vou descobrir o que foi que houve, certo? Aqui eu vou alterar aqui o meu DNS para usar o DNS 100.100.6.30. Diz que eu ainda tenho internet, né? Eu vou dar aqui um cmd, aí um ip config barra push DNS. Pronto. Bora ver se vai funcionar. Fechar aqui, fechar e fechar. Olha só, que belezura. O meu endereço de IP está consultando agora, o meu endereço de IP do meu computador é esse aqui. Ele está consultando o DNS, ele está fazendo requisições. Então, o meu servidor, né, ele já está começando a gerar consultas. Se eu vir aqui, ó, olha só, eu vou atualizar essas abas aqui, a gente ver se vai pegar novos endereços de IP. Certo? Aqui é o meu IP e o IP do meu servidor. Se eu tivesse 30 usuários aqui, ele estaria listado aqui. Quando eu digitei aqui de 1 a 4, quer dizer que esse aqui é quem é o meu source, certo? Meu source aqui, ó, para ter certeza de que o DNS está funcionando, a gente abriu umas pastas aqui, umas telas, vou mudar de página aqui para dizer que não está congelada, né? E foi. Então, quer dizer que ele está respondendo. Ó, aí eu coloco aqui, essa é a tela 1, a tela 2, aperto o número 1, aí ele vem aqui e me diz quem é os .com. Aqui no 2 ele vai me dizer para onde eu estou indo, ó, Google, NL NetLabs, certo? Então o archlinux.org,
Então eu tô o meu endereço de IP está consultando esses locais aí. Deixa eu ver, ó, o 3 não tem, então aqui ó, do 1 ao 3, né? Então o 2 é esse aqui, que é as carry, para onde que eu tô, o meu endereço de IP está consultando esses carinha aqui. Aí eu vou apertar o 1, ele vai me dizer quem é os domínios, os com, né? Então aqui é .com, .net, .nl, .org, IO, UC, certo? Então aqui eu tenho mais uma outra informação interessante com relação a isso. É só apertar a seta. Então, apertando a seta para o lado, ele vai mudar. Deixa eu ver aqui, ficou meio lento. Aqui, ó. Vou sair e vou entrar novamente. Aí é minhas consultas, beleza? Eu vou apertar uma seta para o lado direito. Pronto. Apertei seta para o lado direito, ele está dizendo que o meu endereço, esse 100.100.30 está consultando a Cloudflare, Parsec, app, certo? Isso aqui é do aplicativo que eu tenho instalado, então ele tá ativo, funcionando. Se eu clicar a seta, apertar a seta para o lado esquerdo, ele muda também, já volta para essa tela aqui, onde eu tenho os endereços de destino para onde está sendo consultado, certo? Então aqui eu consigo saber a porcentagem de cada um. Isso aqui é bacana que você sabe para onde que está tendo mais consulta. Deixa eu, ó, o Google, a Akamai, né? Tudo ou do DNS, do servidor DNS, ou saindo do meu endereço de IP, ó, MSN, né? Eu vou atualizar a página aqui só para a gente ver se pega. Eu vou pegar aqui o UOL. O UOL tem muita coisa. Ó, o UOL aqui, ó, veja que mudou agora. Entendeu? Então tem muitas requisições aí. Ó, o servidor DNS está fazendo as requisições e entregando para o meu endereço de IP, que eu estou fazendo a consulta. Show, né? Eu quero mostrar uma coisa aqui que é uma pós-instalação para identificar, né, algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer após isso é isso aqui, ó, mostrar como está os recursos do nosso servidor, ok? Então já está rodando, já está funcionando. Aí agora eu vou vir aqui, né? Vou sair e vou executar, opa, QLS e vou digitar htop, certo? Se o htop não tiver instalado ainda, não tem problema. Basta vir aqui e digitar um apt install htop. Beleza? Então veja só, o nosso servidor aqui, ó, com dois núcleos de processador ligado a um dia, 21 horas, 10 minutos, etc, etc, certo? O consumo de memória é de 183 megas, de um total de 2 gigas, e a memória swap não foi utilizada ainda. Eu tenho aqui as informações do que está consumindo, certo? Um balde aqui embaixo, alguns recursos do balde, VMTools, que é recurso instalado dentro do Linux, né? E aqui eu tenho a guiazinha, aqui é My e aqui é o I/O, input e output. Aí ele classifica aqui e mostra quem é que está tendo um tráfego alto, enfim, beleza? O uso de memória CPU por aplicação. Ok? Vou sair daqui, um F10 para sair. Aqui embaixo tem uma legenda também que pode ser utilizada. Setup, tree, Nice, F10, quit aqui. F10, saímos. Beleza. Tem um boottop também. Boottop, bora ver aqui. Ó, o boottop não foi encontrado. Então vamos instalar apt install
Muito top. Show. Agora vamos dar um LE aí. Olha só como fica legal, né? Fica bem mais intuitivo, entendeu? Que aqui ele mostra o disco. Então eu tenho um disco aqui com capacidade de 38 GB, certo? 3.6 gigabit é usado e livre tenho aí 34 GB livres. Memória swap está 100% livre. Aqui eu tenho a usabilidade de memória, certo? Aqui é a minha placa de rede, bacana, né? E aqui o processador. Olha só como está o processador aqui, certo? Os núcleos tudo zerados, sem consumo nenhum, 1% aí, dando pico. E aqui alguns processos que está sendo executado, da mesma forma lá do outro, beleza? Dá de expandir essa tela aqui, ela fica maior. E aí, é isso. Deixa eu só sair daqui. Então, agora a gente vai fazer uma verificação que, assim, ó, eu vou colocar aqui ping google.com. O que acontece é o seguinte, que o meu servidor ele está alcançando o google.com, certo? Só que ele está alcançando usando o DNS do Google, certo? E aí eu quero que ele faça as consultas, que ele na hora de fazer a instalação de um pacote, ele vai consultar a si mesmo, entendeu? Então, eu preciso que em vez dele estar utilizando o DNS de terceiro, ele utilize a si mesmo. Então, aqui eu venho no resolve.conf e altero aqui de 8.8.8 para 127, certo? Então, aqui eu tenho até uma colinha. Ó. Posso vir aqui, só copiar isso aqui e vou vir aqui, ó. Certo? Chamei aqui o nome, vou inserir isso aqui dentro. Pronto. Se eu vim aqui digitar nano novamente, ó, veja que não precisou eu vir aqui editar. Beleza? Show, né? Então eu vou sair, olha só, se eu inserir novamente aqui o ping, né, ele era para consultar. Olha, demorou um pouco, consultou um pacote, consultou dois, é porque ele tá, não sei o que, tá dando uns lagzinhos aqui, mas enfim, ele está consultando perfeitamente, tá? Aí, ó, usando o nosso DNS local. Mas tem certeza que tá? Sim, se a gente pegar aqui, ó, o DIG, como eu já mostrei lá no início, né? Lá mais para trás do vídeo, eu dei um dig aqui para o google.com, ele me responde. Então eu estou utilizando aqui, ó, o servidor, eu estou utilizando a ele mesmo. Ah, eu quero utilizar o DNS do Google. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui o 8.8.8. Olha, ele me trouxe o resultado, me entregou o mesmo resultado, né? Ele trouxe algumas coisas a mais aqui, mais endereço, porque o DNS do Google tem mais pesquisa, né? Então ele responde a mais coisas, enfim. Também trouxe, ó, não erro, trouxe todos esses ao google.com, quem responde aqui, né? E tá aqui, ó, servidor DNS 8.8.8 a 35 milissegundos. Então, de 35 milissegundos para me usar o meu próprio mesmo, que vai me entregar a 0 milissegundo, entendeu? Então isso aqui é muito bacana, porque ele já está colado na minha rede, certo? Uma outra coisa também é a gente testar para saber se tem DNSSEC rodando, certo? Então o DNSSEC a gente consegue fazer o teste para saber se ele está respondendo corretamente. Deixa eu caçar aqui o link que eu perdi o link, ó. Mas enfim, deixa eu ver aqui se eu acho ele. DNSSEC. Cadê aqui, rapaz? Testando o DNSSEC, certo? Então, o teste de DNSSEC é para saber se
ele vai validar as consultas por DNSSEC. Ele faz o envio de uma imagem corrompida, com certificado com DNSSEC corrompido, e aí vê se meu DNS vai negar esse serviço. Depois ele envia uma imagem com o DNS ok, com o DNSSEC ok, e espera que o meu DNS diga tá ok. E aí, se ele der erro nos dois, ele vai apresentar a mensagem que não passou. Se ele tiver tudo certinho, esse carinha aqui vai ficar feliz. Bora lá clicar aqui, ó. E aí ele vai rodar o teste agora, verificar se o DNS vai responder certinho. Se ele tiver tudo ok, ele vai me trazer aqui uma mensagem dizendo que, ó, olha, show, sucesso, entendeu? Quer dizer que, aqui, ó, certo? Está protegido por DNSSEC. Porra, bacana. Então, isso aqui ajuda pra caramba, certo? Para você saber que seu DNS ficou redondinho. Uma outra coisa é o DNS Baker, Backmark certo? Esse cara aqui, esse DNS aqui, esse aplicativo, certo? Ele nos permite a gente analisar qual o melhor DNS mais próximo do nosso. Então, tipo aqui, eu vou clicar aqui em Service, Name Service, ele vai listar todos os DNS que tem no mundo, certo? Que tenha disponível. E aí ele vai fazer uma listagem, ele vai trazer aqui, ó, 1.1.1, Level 3, que é o 4.2.2.1, e aí DNS do Google, enfim, entendeu? Uma infinidade de servidores DNS que não estão mais respondendo, porque isso aqui é uma aplicação que ele faz uma listagem, salva aí, e aí ele vai fazendo o teste para eles, beleza? Então tem alguns que estão respondendo aqui, enfim. Se eu clicar aqui, ó, vou só mostrar aqui porque o vídeo está ficando grande, eu vou encerrar, qualquer coisa eu faço um outro, beleza? Mas olha só, eu vou clicar aqui em né, em rodar, e aí ele vai fazer um teste para saber quanto de, olha, beleza? Então isso aqui ele está dizendo o quê? Ó, vou esperar aqui dar um, se eu levar o mouse aqui e clicar, ó, ele diz que em cache é 0 segundo, milissegundo a consulta, certo? O que está em cache, para o teste dele aí, leva 0,092 milissegundos, certo? Então, essa aqui é as duas informações mais úteis para a gente, que é o que temos em cache, quanto tempo ele leva para responder para a gente. 0. Então, olha só, clicou aqui, está no cache do nosso DNS, nosso servidor DNS já vai responder, entendeu? Se a gente vir para um outro aqui, ó, veja que o in-cache, né, desse 9.9.9 aqui, ele levaria 22 milissegundos para ele responder, entende? E o que não está em cache, ele vai até 144 milissegundos para ele ir lá pesquisar os root serve, trazer e entregar para a gente. Então, o benefício de você ter um servidor DNS local é muito grande, tanto para um ISP quanto para uma empresa, entendeu? Então, assim, em um outro momento eu vou ver se eu gravo um vídeo mostrando como fazer bloqueio usando o próprio DNS, porque aí facilita na hora de você, tipo, eu quero bloquear para que ninguém acesse o vamos supor, o Facebook, né, da empresa. Então você pode vir no arquivo de configuração, eu até deixei aqui um modelozinho, né, como a gente faz. Para quê? O cara vai pesquisar facebook.com e tudo que responder sobre facebook.com, que venha para essa pesquisa para isso aqui, ele vai direcionar para esse endereço de IP. Ou poderia ser uma página da empresa, ou poderia ser um aviso, entendeu? Ou o próprio DNS, que já vai dar uma mensagem lá informando que o DNS não alcançou. Enfim, dá de fazer algumas brincadeiras legais. Uma outra coisa também é tipo, eu tenho
um site que não estou conseguindo acessar ele através do meu DNS. Mas eu preciso rodar ele hoje até eu achar o que é o problema. Então, usando o DNS do 88, eu vi que funciona. Então, o que você pode fazer? Você pode vir fazer um forward, certo? Que é desabilitando, removendo esse jogo da velha aqui. Nesse caso aqui, perdão. Se é para um site só, você vem aqui e aí você coloca o site aqui dentro, tipo google.com. Não está abrindo no meu DNS, quero que ele abra. Usando o DNS do 88 ou da Cloudflare. Então eu posso vir aqui e colocar o primeiro, vai tentar o primeiro, se não der, ele vai tentar o segundo. Então posso vir aqui. Então somente para esse site aqui, ele vai utilizar o próprio DNS que está cadastrado aqui, entendeu? Se eu fizer essa liberação aqui, name, aspa e o pontinho, e eu estou dizendo que qualquer requisição que vier para o meu DNS, não vou usar o meu DNS. Eu vou direcionar ele para o 888 e se ele não reachar é o 88.4.4. Beleza? Então, ficou redondinho. Eu creio que ficou bacana o vídeo. Então, vamos para o próximo. Beleza? Por hoje é só. Fui. Até.